Olá, voltando aos nossos estudos de língua portuguesa, falaremos hoje sobre acento diferencial. Está na página 31 da sua apostila. Em primeiro lugar, nós temos que saber por que esse nome, acentos diferenciais. Veja que é o acento que você vai usar especificamente para diferenciar uma palavra de outra. Essas palavras são classificadas como palavras homônimas, ou seja, elas são iguais. Homo é igual, nimo é nome, então são palavras que você vai escrever do mesmo jeito. Então, por isso, recebe também a denominação de homógrafas, ou seja, a mesma grafia, a mesma escrita. E, na maioria das vezes, além de ter a escrita igual, elas têm também a pronúncia igual. Então, além de serem homógrafas, a maioria também são homófonas. Algumas podem ter um som diferente, apesar da escrita ser igual, mas a maioria tem a escrita e a pronúncia iguais. Então, diante desse fato, algumas palavras vão receber acento para diferenciar uma de outra, por exemplo, um é verbo, outra é preposição, se escreve da mesma forma, uma vai levar acento para nós fazermos a diferença entre elas. Mas acontece agora, o primeiro fator é saber, então, que o acento é usado para diferenciar palavras que são escritas igualmente, mas que se classificam diferentemente dentro das classes gramaticais. Em segundo lugar, nós precisamos saber que a maioria desses acentos foi abolida, ou seja, a maioria dessas palavras não recebe mais esse acento. Então, e em terceiro lugar, a gente começa a pensar, então, que deveríamos preocupar só com o que resta acentuado. Mas, vez ou outra, aparece questão de concurso cobrando aquilo que foi abolido. Então, se nós estudarmos só o que resta acentuado agora com acento diferencial, nós poderíamos entrar, cair em erro se a banca resolver cobrar aquilo que foi abolido. Então, para isso, passemos um pouquinho sobre algumas palavras que tinham o acento, mas que não tem mais. Então, essas aqui fazem parte daquelas em que o acento foi abolido. Então, você vê, ó, para. Você vê o para aqui, que é verbo. Então, o para verbo e o para preposição, olha aí, são palavras homógrafas, se escreve do mesmo jeito. Antigamente, ou seja, antes do novo acordo ortográfico, antes de 2009, que é quando o acordo ortográfico passou a vigorar, quando você escrever para, verbo, por exemplo, o motorista para na faixa, ou então o menino não para quieto, o menino não para quieto, você teria que escrever esse para com acento, mas agora não tem mais. E vou para casa, olha aí, também a mesma escrita, mas você está vendo que aqui é sinônimo de cessar, parar algo, né? Então, aqui é o verbo, é uma ação, então é o verbo. E aqui é simplesmente direção, o destino, ou às vezes também pode indicar finalidade, é a preposição. Mas se escrevem da mesma forma, não tem mais o acento, este acento foi abolido, ok? Mas é para você se conscientizar do que era e não é mais. Você não vai escrever nenhuma dessas palavras aqui, você vai usar acento mais, mas a banca pode colocar em alguma questão e você pode ficar em dúvida. A palavra pelo, se lembra cabelo, por exemplo, pelo, de cabelo, substantivo, tinha o acento, porque com as mesmas letras a gente escreve também o verbo pelar. Quando você conjuga, por exemplo, eu pelo, ele pela, nós pelamos, né? Então, eu pelo, ou ele pela, né? Eu pelo o porco, ou ele pela o porco, tu pelas. Então, você vê que você está usando as mesmas letras de pelo, mas aqui você fala pelo. Então, aqui tinha o acento agudo para diferenciar, para você saber que não estava falando pelo, e sim pelo, do verbo pelar. Então, tinha o acento, que ainda tinha mais uma palavra que se escreve com as mesmas letras, que é a junção da preposição por mais o artigo o.
dando pelo, né? Veja bem que essas duas, então, ó, até têm a mesma pronúncia, né? São homógrafas e homófonas. Essa aqui, pelo menos, distinguiu um pouco na pronúncia, porque o som aqui é aberto, mas a grafia é igual em todas. Então, você tem aqui 3 palavras distintas quanto à classificação, mas idênticas quanto à escrita. Então, o acento existia para fazer a diferença entre elas. Porém, não existe mais. Esse acento foi abolido. Agora você vai escrever pelo, substantivo, que lembra cabelo, ou pelo, do verbo pelar, ou pelo, a preposição por mais ou, por exemplo, vou pelo caminho mais curto. Então, é a preposição mais o artigo. O açougueiro mata e pela o porco, né? Então, é o verbo pelar. O pelo do cachorro está caindo, é pelo, que lembra cabelo. Então, você não põe mais acento, escreve tudo sem acento, beleza, não vamos errar na ortografia, porém, se você precisar classificar as palavras quanto à classe gramatical, se é substantivo, se é verbo, se é a preposição mais o artigo, você tem que analisar o contexto, certo? Na palavra polo, por exemplo, polo norte, polo sul, também tinha acento agudo, para diferenciar de polo, que é substantivo, que segundo o dicionário é filhote de gavião, polo. Mas, além de nós quase não usarmos isso aqui, nós vamos falar gaviãozinho, filhote de gavião e pronto, né? Mas é sinônimo de filhote de gavião, polo. As letras são iguais, observe. Então, quando falava polo, se referindo a polo norte ou polo sul, ou ao esporte, né, polo aquático, por exemplo, aí você colocava acento no polo, que é o nome das extremidades terrestres ou do esporte, mas não colocaria acento agudo nesse caso e circunflexo no polo, quando era o filhote de gavião. Agora não coloca em nenhum mais. Então você vai escrever polo norte, polo sul, sem acento. A palavra pera também teve acento para diferenciar de pera, que você está vendo que é escrita com as mesmas letras, que é um substantivo, e um substantivo arcaico, bem antigo, significa pedra, e também tinha a preposição pera, antigamente, que hoje é o para. Então, estas duas, a gente nem usa, essa aqui não existe mais, mas existiu antes. E para diferenciar, para você saber que se tratava da pera, a fruta, e não a pera, que era pedra, ou então pera, que era a antiga preposição, nós colocávamos acento na pera, que é fruta, mas não coloca mais, certo? E essa aqui a gente nem usa mais, e nem esta aqui. Então, não tem mesmo razão para ter esse acento em pera, porque nem existe mais homônimas, né? Ou seja, nomes iguais a ela para poder fazer a diferença. Também, quando você ia conjugar o verbo coar, por exemplo, coar o café, você colocava acento quando falava a mamãe coa café para mim todos os dias. Tu coas o café para você? Então, quando você falava coa ou coas, do verbo coar, tinha o acento para diferenciar de coar quando a gente unia as duas palavras aqui, a preposição com mais o artigo a, porque já aconteceu de se escrever assim em português mais antigo. Por exemplo, vou ao cinema com a mamãe. Em vez de falar com a mamãe, às vezes juntavam as duas palavras e dava quá, e esse quá poderia ser confundido com coa do verbo coar, então coa do verbo coar levava acento, mas não leva mais e nem você se escreve dessa forma, ok? Então aqui neste slide você viu como eram escritas algumas palavras, levando acento para diferenciar de suas palavras homônimas, quer dizer, iguais a elas, mas que não tem mais.
Hoje elas ficam todas assim, ó, tudo sem acento, não importa se é o para-verbo, né, ou se é o para-preposição, o pelo, se é substantivo ou verbo, ou a preposição por mais o pela, o pelas do verbo pelar, ou se é a preposição por mais as, formando pela, pelas, por exemplo, ele faz tudo pela sua família, né? Faremos tudo pelas nossas famílias, faremos tudo pelas nossas famílias, então pode ser pelas nossas famílias, ou pode ser pela ou pelas, do verbo pelar, eu pelo, ele pela, tu pelas, né? Então aí não tem mais o acento, é tudo sem o acento, e você precisa saber reconhecer essas palavras pelo contexto, se você precisar classificá-las quanto à classe gramatical, ok? Então, voltando agora naqueles que restam, naqueles que você não pode deixar de acentuar, senão vai incorrer em erro, nós temos, primeiro, formas do verbo poder. Se você for conjugar o verbo poder no pretérito perfeito, você vai conjugar assim, ó, eu pude, tu pudeste, ele pôde. Então, é algo que já aconteceu, ele pôde. Por exemplo, ele pôde fazer a prova na semana passada, mas hoje ele não pode. Então, aí você já está no presente, hoje. Então, você observa as letras de pôde e pode e veja que são iguais. Então, elas são homógrafas, elas se escrevem do mesmo jeito, embora elas são heterógrafas, ou heterófonas ou heterofônicas. Heterófonas quer dizer hetero é diferente, fono é som, então elas são diferentes na pronúncia. Então, aquela que você pronuncia fechado, que é a forma pretérita, você coloca o acento circunflexo para diferenciar do pode, que é a forma presente, ok? Também você vai colocar acento quando você utilizar a palavra por e vir que ela é verbo. Se caso você veja que está utilizando o verbo, então põe o acento para diferenciar de por preposição, certo? Então, se você falar, vou pôr a carta no correio, vou pôr o lixo lá fora. Menino, você precisa pôr seu quarto em ordem. Então, você está se referindo à ação de pôr, de colocar, de fazer alguma coisa. Se você se referiu à ação, então você está utilizando o verbo leva acento. Agora, se você falar assim, ó, vou fazer isso por você. Então, você até observa que além de você você vai poder aqui mudar a pronúncia, você escreve por e você pode falar por, percebeu? Que, olha, vou fazer isso por você, mas você não vai escrever por, porque essa palavra não existe na língua, só na fala, na escrita não, ok? Então, você vai escrever por. Aí você viu claramente que só de poder pronunciar diferente da forma que você escreveu, não é o verbo, porque o verbo é um monossílabo tônico e os tônicos nós pronunciamos da mesma forma que escrevemos. Então, eu não estou tratando do verbo nesse caso, se eu pude pronunciar diferentemente da escrita. Então, é a preposição. A preposição, quando monossílaba, é átona. Átonos nunca levam acento, então o acento é nesse aqui, que é verbo. Agora, atenção especial para as formas verbais vir, o verbo vir e o verbo ter, mas não se esqueça dos derivados deles. Por exemplo, derivado de vir, nós podemos ter o verbo convir, nós podemos ter intervir, certo? Provir. Do verbo ter, nós podemos ter derivados como reter, deter, conter e por aí vai. Então, atenção especial para esses dois verbos aí e pense nas formas que podem ser derivadas deles. Por quê? Primeiro,
esses dois verbos aí ainda, né, continuam com acento diferencial na terceira pessoa do plural para diferenciar da terceira do singular que não leva acento. Por exemplo, você fala que o garoto tem aula. O garoto tem aula. Se você colocar no plural, os garotos têm aula. Então, aí você viu, os garotos têm aula. Aí, então, você viu que o garoto no singular tem, os garotos no plural tem também. Então, o que nós temos aqui? Duas palavras que se escrevem igualmente. Então, aqui no plural, você vai colocar acento circunflexo para fazer a diferença. A mesma coisa acontece com o vem. O garoto vem de ônibus. E se eu passar para o plural, os garotos vêm de ônibus, ou seja, a palavra aqui, o verbo vir ficou do mesmo jeito. Então, são homógrafas, homófonas. Escreve e fala do mesmo jeito. Então, vamos aplicar uma diferença aqui na forma plural, colocando acento circunflexo. Ótimo. Aí você observa que se falarmos aqui, ó, o policial, eu intervenho, tu intervens, o policial intervém na briga. Bom, ótimo. Agora, se eu falar os policiais no plural, vai ser os policiais intervêm na briga. Ou seja, aqui eu estou usando o tempo presente. Então, você observa que eu falei e escrevi a forma verbal do mesmo jeito, na terceira pessoa do singular e na terceira do plural. Então, vamos aplicar as regras de acentuação aqui. Ainda não entramos na regra das oxítonas, mas vamos entrar na próxima aula, e você vê que esta palavra é oxítona, porque se você a chamar como se fosse o nome de alguém que estivesse distante de você, você ia demorar nessa última sílaba. Então, a última sílaba é tônica, a palavra é oxítona, e veremos mais adiante que oxítonas terminadas por em levam acento obrigatoriamente. Passando para a seguinte, também é oxítona terminada por em, mas como elas são iguais e são derivadas do verbo vir, e a regra se aplica para vir e derivados, que regra que se aplica? A regra do acento diferencial. Ou seja, se eu tiver uma forma igual com esses verbos, duas formas que se escrevem da mesma forma, eu vou ter que fazer a diferença entre elas. Então, a terceira do plural, eu vou colocar acento circunflexo para diferenciar da terceira do singular, que já tem acento agudo. Ela já tem acento por ser uma oxítona terminada por em. Aqui continua sendo oxítona terminada por em, mas formamos aqui duas palavras homônimas, duas palavras iguais, e elas estão dentro da lista daquelas que, quando nós temos uma dupla, né, de palavras ali que são iguais, palavras iguais, eu tenho que fazer a diferença entre elas. E a diferença foi feita aqui no plural com acento circunflexo, ok? A mesma coisa acontece com o verbo ter, né, como já vimos aqui em cima, e se acontece com o verbo ter, acontece com os derivados dele. Então, se você falar, por exemplo, eu detenho, tu detens, ele detém. Ou seja, vou falar o policial de novo, tá? Já que você vai ser polícia penal. Então, o policial, se bem que o que detém aqui é o policial militar, né? Mas não tem problema, às vezes você vai ter que fazer vai fazer algo parecido lá no exercício da sua profissão, ok? O policial detém, né? Detém o meliante. Deixa quieto o restante aí, basta nós focarmos aqui. O que eu vejo? Eu vejo de novo uma palavra de duas sílabas
cuja última sílaba é tônica. Então, é oxítona terminada por em, já falamos isso na frase anterior. Então, se é oxítona terminada por em, tem acento. Agora, se foi mais de um policial, então vamos para os policiais. Os policiais detêm o suspeito. Então, você observa que eu utilizei novamente a mesma escrita, a mesma pronúncia, então são homógrafas, são homófonas, e está dentro da regra de que mantém o acento diferencial, verbo ter ou derivado do verbo ter, então eu tenho que aplicar o acento diferencial. Se ela já tem acento agudo no singular, então, logicamente, acento circunflexo no plural, para diferenciar singular do plural, ok? Ótimo. E assim por diante com qualquer verbo que for derivado de vir ou de ter, ok? E, por fim, atenção ao acento que é facultativo. Se é facultativo, você vai usar se quiser, mas tem que observar se está se tratando da palavra forma, que lembra um objeto, que tem o com a tonicidade fechada, ou se está se tratando da forma verbal, do verbo formar. Eu formo, tu formas, ele forma. Que aí a tonicidade aqui, o tom, o timbre é aberto. Então, se for forma com som fechado, pode ser com ou sem acento. Por exemplo, vamos fazer uma frase aqui. Você pode escrever uma frase se referindo ao objeto, ao recipiente de assar o bolo. Então, você vai falar assim, ó, a forma do bolo é arredondada. Então, a forma do bolo é arredondada e é de alumínio. Para não ter dúvida nenhuma de que eu estou falando de forma e não de forma, certo? Então, eu posso escrever forma sem o acento, ou então eu posso escrever forma com acento circunflexo, ambas estão corretas aí, ok? Então, é isso. Mas não se esqueça, se a palavra for forma, nunca tem o acento, certinho? Então, por hoje é só. Na próxima, falaremos de exercícios sobre os acentos diferenciais. Até lá, se Deus quiser.